Bom dia, pessoal. O advogado Warley Ribeiro aqui com todos vocês, tudo bem? Pessoal, nesse interregno, de governo, entre o governo do atual presidente Jair Messias Bolsonaro e o governo de esquerda liderado pelo Luiz Inácio Lula da Silva, muita gente tem se apressado para pedir porte e posse de arma de fogo. E um questionamento que eu recebo aí o dia inteiro, nos grupos de WhatsApp e também no meu WhatsApp pessoal, é a respeito de dicas a respeito da elaboração da declaração de efetiva necessidade. E isso aí também é o assunto aí que mais é comentado nos nossos comentários dos vídeos levados a efeito no nosso canal do YouTube. Então aqui eu separei 3 pontos que são pontos essenciais e para mim é condição sine qua non para você ter sucesso no deferimento tanto da posse como do porte de arma de fogo. Se você não sabe por onde começar, no link, na descrição aqui desse vídeo tem um link onde você consegue adquirir modelos de declaração de efetiva necessidade de posse e porte de arma de fogo. Tenho certeza que esses modelos irão te ajudar bastante a te dar um norte, para levar a efeito aí essa declaração da efetiva necessidade, que é uma premissa legal para você alcançar posse e porte de arma no Brasil, tudo bem? Então vamos lá, o primeiro ponto, pessoal, você deve distinguir o que é demonstração de efetiva necessidade e o que é declaração de efetiva necessidade, Aqui, pessoal, eu acho que a gente já pode até mudar o termo. Nós devemos usar o termo comprovação da efetiva necessidade. E o que seria isso, pessoal? Por exemplo, eu que sou advogado, quando eu começo a minha declaração de efetiva necessidade, eu tenho que me atentar a declarar e comprovar as minhas argumentações, ou seja, eu começo, meu nome é Warley Ribeiro Reis, sou advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal com o número X. Após essa declaração, eu já tenho que separar a minha OAB para acostar no processo, tá bom? Sofro ameaças advindas do processo número tal, eu separo também esse processo. Foram lastreadas na queixa-crime ou no boletim de ocorrência de número X, eu separo também esse boletim de ocorrência. Ou seja, agora não é só declarar a efetiva necessidade, você deve comprovar a efetiva necessidade. Então, após a liminar, levada a efeito pelo ministro Edson Fachin, não basta tão somente você declarar, você deve demonstrar a efetiva necessidade, sempre argumentando e lastreando, comprovando documentalmente a sua argumentação. Deu para entender, pessoal? Então vamos lá para o segundo ponto, que é o seguinte: seja claro e sucinto, ou seja, isso não tem nada a ver com tamanho de peça, tá bom, pessoal? Muita gente diz no YouTube: ah, mas você vai fazer uma peça de 10, 12 páginas, fulano de tal não vai nem ler. Pessoal, esse tipo de funcionário público, ele não vai ler nem a de 2 páginas e nem a de 12, tá? Então nós temos que fazer o melhor possível. E isso não está relacionado ao tamanho da peça. Eu já tive porte de arma deferido com uma peça que tinha 2, 3 páginas e também de 12, 15. Isso não tem nada a ver. O que você não pode é enrolar para deixar a peça grande demais, para fazer volume desnecessário, um peso morto, uma leitura enfadonha. Isso você não pode fazer, tá bom? Mas você usa o espaço necessário, tá bom? Quem me segue nos grupos de WhatsApp, eu dou várias dicas a respeito disso, tá bom? Então você deve ser claro, deve ser sucinto. Se a sua peça deve ter 3 páginas, amém. Se a sua peça deve ter 15 para demonstrar a sua efetiva necessidade, você tem várias teses, você é atirador desportivo, você é empresário, você às vezes é uma pessoa politicamente exposta, você já sofreu ameaça, já sofreu tentativas de homicídio ou de injustas agressões, você tem que colocar na sua peça. Agora você não pode colocar teses desnecessárias, tá? O leigo, ele pensa o seguinte: quanto mais teses eu colocar, maiores serão as minhas chances de deferimento. E isso, pessoal, é inversamente proporcional, tá bom?
Quanto mais teses ineptas você coloca na sua peça, mais chances você vai ter de indeferimento. Tá bom? Essa questão, como eu disse, é inversamente proporcional. Por quê? Porque a autoridade policial, o delegado de polícia, vai exatamente nesse ponto para indeferir o seu pleito. Então você deve colocar teses relevantes, não coloque nada irrelevante na sua peça de posse e porte de arma. Haja vista que hoje em dia elas são muito parecidas, né? Na peça de porte você atrai o risco para a sua residência. Na peça de porte você atrai o risco para fora da sua residência. Então existem essas questões, mas o corpo da peça é muito parecido, tá bom, pessoal? Então seja claro e específico. E mais uma vez eu digo, isso não tem nada a ver com o tamanho da peça. E sim, você deve demonstrar a quem lê a sua peça de posse e porte de arma, deve sentir que está conversando com você, que você está contando a sua vida. Ao ler aquela peça, a pessoa deve sentir que te conhece pessoalmente. Então essa é a carga da peça de posse e porte de arma. Você deve inserir nela um nível de pessoalidade, de intimidade. Tá bom, pessoal? Então vamos para o próximo tópico, que para mim é o mais importante. Jamais tente simular ou falsear informações. Pessoal, esse ano eu já tive uns 2 ou 3 doidos, né, que me procuraram e falam assim: mas se eu arrumar aí simular uma tentativa de homicídio, mas se eu simular, sei lá, uma ameaça. Primeiro, pessoal, o primeiro conselho que eu dou para essa pessoa: procure outro advogado, tá bom? Eu não participo desse tipo de pataquada, não participo desse tipo de coisa criminosa, tá bom? Eu já vi gente respondendo a processos administrativos e criminais por causa disso, falseando furtos, roubos, né? Coisas aí, pessoal, absurdas. Então eu não participo desse tipo de coisa, nem em processo administrativo, nem em processo judicial. Advogado não está aqui para ficar a serviço de criminoso, mentiroso, falseador. Isso, pessoal, é falsidade documental e ideológica. Isso não é bacana. Então jamais tente falsear ou simular qualquer tipo de coisa. Trabalhe sempre com a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então você deve jogar luz sobre o processo, né? E a luz, pessoal, ele vai trazer aí o sucesso, tá bom? Não tente ficar falseando as coisas, tá? Simulando atestado, simulando tentativa de homicídio, né? É o que eu digo pro pessoal, falei outro dia no grupo, né? O sujeito vai falsear o negócio aí, vai tentar dar um tiro, esse tiro, né, pode ricochetear em alguma questão e vai acertar a femoral do sujeito. O sujeito morre, né? Quem foi o arquiteto, quem foi aí a parte intelectual por trás disso, o advogado. Foi simular um negócio e acabou matando o cliente. Pessoal, isso é coisa séria, né? Ou tá ali simulando um roubo, um assalto, passa algum policial e reage, acaba matando uma pessoa que estava simulando uma questão dessa. São coisas que a gente deve pensar, deve ter responsabilidade nesse sentido. Agora, esse pessoal que tenta simular aí boletim de ocorrência em delegacia, isso aí, pessoal, não fede nem cheira pra polícia, tá? Porque o policial, ele não é bobo. O delegado, principalmente do Sinarme, ele sabe quando uma coisa é falseada, tá? Então, não adianta fazer esse tipo de coisa, tá? Isso é coisa de bandido, pessoal. Não faça isso. Trabalhe com profissionais sérios, né? Com pessoas realmente que estão preocupadas em dar um ar de profissionalismo a esse processo, tá bom? Eu já vi processos aí que às vezes ninguém dava nada por eles e ser deferido, e às vezes pessoas que às vezes tinham a efetiva necessidade e às vezes tem um processo indeferido. Isso faz parte da vida, você ter um revés no processo. O que você tem que fazer? Erguer a cabeça e entrar com um novo pedido, né? Tem processos aqui de clientes meus que às vezes a gente tem um deferimento no terceiro pedido. Entra com 1, com 2, com 3 e vai tentando. E isso dentro, pessoal, com profissionalismo e com ética profissional. Nunca simulando e falseando documento e querendo falsear informações, tá bom? Então a gente tem que tratar essas coisas com seriedade, como homens que nós somos, tá? Na busca do nosso direito, pessoal, a gente tem que trabalhar com a verdade, tá bom? Então são essas as minhas dicas de hoje. Se você não sabe por onde começar, na descrição desse vídeo tem um link
onde você pode adquirir modelos de declaração de posse e porte de arma de fogo. Entre também nos nossos grupos de WhatsApp, porque lá eu dou dicas dioturnamente a respeito de processos, e legislação atinente à arma de fogo e produtos controlados. Sou também advogado criminalista e especialista em tribunal do júri. Não deixe de se inscrever, curte este vídeo, compartilhe e deixe o seu comentário. É um prazer ter você como nosso ouvinte inscrito. Até o próximo vídeo, pessoal!